Se você falou que antes os pais vinham com umas paradas aleatórias, imagino que hoje em dia, você sendo professor de história, tá quase um... O que eu vou falar aqui, né? De quem tem pai maluco e quem não tem. É que porque se perde a dimensão, que assim, a história em si, ela tem infinitas leituras, né? Mas dentro de uma academia de história, né? Dentro de uma faculdade de história, você tem uma possibilidade finita de corrente, né? Você vai interpretar a independência do Brasil sobre a ótica dessa linha de pesquisa, dessa linha de pesquisa, dessa linha de pesquisa. O professor, ele é uma pessoa que opta por linhas de pesquisa. Então, se eu tô na sala de aula dando aula de história sobre a independência do Brasil, eu escolhi, diante de uma bibliografia, ensinar a independência do Brasil por essa linha de pesquisa. Né? O outro professor do outro colégio talvez ensine essa linha de pesquisa. O outro essa linha de pesquisa. Chega o pai, que cagou pra todas as linhas de pesquisa, mas viu um vídeo na internet de não sei quem falando que a independência do Brasil foi assim, que foram os alienígenas que chegaram a falar, e acha que aquilo é uma linha. Então, assim, o problema não é a diversidade de interpretações. É que são fontes históricas e interpretações construídas com algum embasamento, com pesquisa, com várias correntes, pra chegar um malandro, meter o louco e falar assim... Eu vi no Dataku... Não, mas eu vou te dar um exemplo real, né? Que é quando você vai estudar... Porque a gente acha que o grande problema tá... é ditadura ou revolução de 64... Não, cara, pra tu ver que o assunto é mais maluco ainda. Você tá ensinando sobre Egito. Aí você tá ensinando sobre Egito e tal, e fala, não, os servos na construção das pirâmides, que as pirâmides... Aí o pai... Chega o filho com a informação, mas foi o disco voador que construiu a pirâmide. Aí tu fica assim, não, mas eu vi no vídeo da internet. E aí, cara, é isso, cara. E aí? Mas independentemente dessas teorias da conspiração maluca, que a gente tá vivendo essa fase nunca antes vivida, pelo menos nunca vi algo parecido, uma fase também de reescrever a história. As pessoas estão numa de reescrever, né? De querer recontar a história. Não, porque não é bem assim. Não digo nem nas teorias da conspiração doida, não. Eu digo mais numa questão de vamos reescrever, tanto para um lado quanto para o outro. Não digo só essa questão da revolução ou não. Você tem várias novas correntes de releitura da própria história. Você, como professor de história, como é que você vê esse movimento de reescrever a história? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E eu acho que a história ela tem muitas essas coisas que são comuns com a comédia, que eu gosto de sala de roteiro, que são os debates, né? É uma ciência que ela tá sempre em construção. A história não é igual à gravidade. Um dia você fala assim, gente, tem gravidade. Você não pode dizer que você está flutuando por aí. Ponto final. A história, não. A história, ela é infinita. Tem um texto do Walter Benjamin, que é um filósofo, que ele fala sobre o conceito de história. E ele diz, a história, isso é um conceito básico de história. E por isso explica por que ela se reescreve tanto. A história é sempre contada pelos vencedores. Não existe uma história que não é contada pelo vencedor, porque se você tá podendo... mas existem as histórias periféricas. Não, a gente tá falando da história canônica, né? Que tá circulando, que todo mundo conhece. Né? Essa história, ela é editada por um grupo. Porque ela é sempre reescrita. Quando tem alternâncias desses grupos. Então, se você tem um presidente como o Bolsonaro, claro que ele vai brigar, ele tem um apoio militar, para recontar isso de uma ótica militar, né? Quando a gente contava a história do ponto de vista do golpe de 64, a gente estava vivendo justamente... Um período petista. Um período antes disso. A gente estava vivendo o final de 85... A redemocratização. A redemocratização. A gente tem o Chico Alencar, né, que é deputado hoje do PSOL, escrevendo o livro de história. Então, a história ela é uma briga política. Ela é uma briga por contar. Não existe a história corretamente. A história ela é contada com base em fatos. Você tem que pegar esse dado. Ela não é uma coisa abstrata. Você não pode simplesmente falar o disco voador. Mas esse dado, eles podem ser lidos de várias maneiras. Então a briga é por que fontes a gente vai usar para contar essa história, o que é prioritário e o que é mais verossímil. O Roland Barthes, que é outro filósofo, ele tem uma coisa muito interessante sobre a história, que os próprios historiadores não gostam, mas eu concordo muito com ele, que ele diz assim, a história é sempre uma construção ficcional. A história não é uma verdade. Não existe a história como verdade. Porque aquele fato ele pode ser contado de muitas vezes.
é uma briga por discursos políticos. Ó, aconteceu isso. Por ângulos Aí diferentes. Você traz isso. Não, mas aconteceu isso, ó. Mas isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E as pessoas simpatizam com mais, ou acreditam mais em tal e tal fonte, vão fazendo essas escolhas por causa de classe social, de etnia, do que seja, vão fazendo escolhas e vão contando a sua história. Hoje, a gente tem possibilidades, graças a mais vozes que vão surgindo, tudo, de ter o que se chama de histórias de minorias que nunca foram contadas. Hoje é capaz de chegar num povo quilombola e ter, né, a micro-história, que eu chamo de micro, daquele povo.